Bom, boa noite a todo mundo, obrigado por estarem aqui e tal. Bom, a ideia aqui não é fazer uma palestra, né? Não é fazer uma apresentação muito formal, mas trazer umas reflexões, fazer um bate-papo sobre desenvolvimento de software, desenvolvimento de produtos, gestão, né? Empreendedorismo, tudo que está circunscrito aí no nosso mundo. Eu sei que o público aqui é bem diverso hoje, né? Tem pessoal de governo, tem pessoal de startups, tem pessoal de aceleradoras e tal. Então, é difícil falar a mesma coisa, tipo, conseguir falar com todo mundo, né? Coisa que faça muito sentido, mas eu vou tentar. Então hoje a reflexão que eu queria fazer com vocês aqui é a de entrar a fundo, né, nessa questão para entender por que é tão difícil às vezes a gente comunicar coisas que a gente acha óbvia pra gente, mas para outras pessoas que não têm de repente o mesmo mindset é muito difícil comunicar, né? Por que às vezes é tão complicado, por exemplo, você vender uma ideia da forma de trabalho como vocês trabalham, né? Às vezes com desenvolvimento ágil, ou seja, no mundo das startups e tal. E por que se a gente pegar esse conceito da eficácia, tudo que a gente faz a partir desse momento começa a ficar mais claro. Você começa a validar melhor se você está fazendo o que deveria estar fazendo de fato. Certo? Então, é um bate-papo que eu acho que tem muito valor. Então, vou começar com ele aqui. Okay? Desculpa pelos... Estou tentando sobreviver aqui. Mas vamos lá. Bom, aí o que eu preparei? Eu preparei uma história, eu queria usar uma história como pano de fundo. Eu conto essa história numa das aulas lá do Software Zen. Eu queria usar essa história como pano de fundo para a gente estabelecer, né, o ponto de partida para essa discussão e ter uma base mais concreta para fazer isso, né? Então imagine um cenário que é o seguinte, imagine um investidor, vou dar um nome para ele aqui, o Renato. Ele tem dinheiro, o cara trabalha no mercado financeiro, está cheio da grana e ele tem uma ideia para criar um produto. Né? O investidor com uma ideia, uma linguagem que a gente está acostumado, e aí ele tem uma sócia chamada Beatriz, e os dois conhecem profundamente uma maneira lá, sei lá, vou dar um exemplo aqui, eles têm um método de gerir portfólio de ações que é um método super, muito bom e que dá muito retorno, e eles ganharam muito dinheiro com aquilo, e eles têm uma ideia para fazer um produto, para automatizar um monte de coisa, e fazer a galera agir. Enfim, essa é a ideia do cara. Um exemplo. A Beatriz é a sócia e ela conhece profundamente o método. Certo? E o Renato ele não sabe nada de software. Mas ele tem dois amigos, grandes amigos, que não se conhecem, mas são amigos do peito, que são da área de software. E os dois têm empresas de software. Certo? E aí ele chama os dois para conversar separadamente. E aí ele fica confuso. Porque um deles fala um monte de coisa, não sei o que, tá não. E o outro vem e fala tudo ao contrário. Eles vêm com duas perspectivas bem diferentes. O amigo chamado de Adriano, tá? Vou lembrando dos nomes, tá? Tem a Beatriz, tem o Renato, tem o Adriano. Esse cara, o Adriano, ele tem um estilo diferente, é um cara leve, simples, vai lá de jeans, camiseta, e ele leva só o computadorzinho dele, um Maczinho, né? Chega lá e, enfim, faz lá um pitch, dizendo o que ele pode fazer, mostra os produtos que ele já desenvolveu, direto, fala como é que ele trabalha mais ou menos. O Renato não entende muito daquilo, então fala, beleza e tal, parece que faz sentido. Ele fala, como é que seria para contratar? Ele mostra um contrato muito simples.
valor mensal, eu monto uma equipe para você, valor mensal, tá, beleza. Aí vem um outro amigo dele, é o Túlio. O Adriano, o Túlio. Aí vem o Túlio, gravata, terno, tudo alinhado, bonitão e tal, chega lá. A empresa dele é gigante, tem milhares de funcionários, é uma super empresa de TI, gigantesca. E vem lá cheio de folder, portfólios, não sei o que, tá lá, faz o pitch dele. E aí, tá, pô, legal, não sei o quê. E como é que seria para contratar? Não, aí a gente faz o seguinte, ó, o contrato esse aqui é um contratão maior, tudo detalhado, cheio de cláusulas, não sei o quê. Tinha um processo lá que ele tinha que, antes do contrato, ter um desembolso para gerar os requisitos do software, enfim, aí tinha uma situação dessa lá, enfim. E beleza, tá. O que ele percebeu era que os dois tinham uma abordagem muito diferente, certo? E aí ele falou assim, pô, e agora, o que eu faço? Como é um cara que tem muita grana, ele falou, vou contratar os dois. Pronto, resolvi. Vou fazer um experimento de 3 meses para eles desenvolverem o mesmo produto. E aquele que se sair melhor, fica para tocar o negócio. Porque aí eu, pelo menos, vou ter mais certeza que não vou investir uma grana e depois vai dar uma merda. Então. Você sabe que na Toyota eles chamam isso de set-based design. Isso faz sentido do ponto de vista de gestão às vezes, em alguns casos. Bom, aí, beleza. Chama a Beatriz, fala, Beatriz, olha, o seguinte, tem essas duas empresas aqui, são grandes amigos, confio nos dois, são muito bons e tal, mas olha, a abordagem deles é bem diferente e a gente tem que ver qual é, então vamos fazer um experimento. Eu quero que você ajude-os a desenvolver uma parte aí do nosso produto, né? E aí no final a gente avalia quem foi melhor. Beleza, aí passaram 3 meses, a Beatriz manda um e-mail pro Renato. Olha só, tá aqui os números que você me pediu. Os dois entregaram no prazo, os dois entregaram o que tinha que ser feito. Os dois entregaram sem problemas, sem bugs. Certo? O software do Adriano, o produto do Adriano custou, eu anotei os números aqui, R$35 mil. Ele entregou 27 features. Aí isso dá mais ou menos 0,3 features por dia. Como se fosse uma feature a cada 3 dias ele entregou. Certo? Fazendo a conta, é como se fosse R$1.296 por feature. Certo? O Túlio, que foi o da grande empresa lá, o software dele custou mais barato, foi só 27 mil. Ele entregou 48 features. 0,53 features por dia, uma feature a cada 1,8 dias. R$560 por feature, ou seja, foi a metade, basicamente cada feature custou metade do preço. No rodapé, a Beatriz colocou, olha, a gente tem que fazer com o Adriano. E aí o Renato ficou maluco, falou assim, como? Você me manda os números dizendo que os caras entregaram as features custando o dobro do valor. Eles entregaram mais features, menos features quer dizer, eles entregaram, ficou mais caro, eles entregaram o valor por feature o dobro. E aí, como você me fala que esse é o cara que a gente tem que escolher? E aí, isso foi no e-mail, né? E aí, antes que ela responda o e-mail, antes que ela vá lá conversar com ele, eu vou fazer um super parênteses aqui, dar uma pausa nessa história. O que acontece aqui na história, né? A gente tem eu criei essa simulação aqui para a gente entender que foram desenvolvidos 2 produtos e que o Renato, que é a pessoa que está avaliando, ele olha para aquilo e ele usa um mindset que para ele é muito claro.
um mindset de contabilidade de custo. Basicamente, você tem o seguinte: produção, né? Essa empresa me produziu X features, a outra me produziu X mais tantas features, né? O custo delas foi tanto, mas, enfim, todas as métricas me apontam para que eu comece, para que eu siga por uma determinada empresa, certo? Só que acontece, o Renato não é de software e ele, por não ser de software, ele traz uma mentalidade que é uma mentalidade comum nossa, que todo mundo faria a mesma coisa se tivesse em qualquer negócio que envolvesse produção, certo? Qualquer negócio que envolvesse produção. Basicamente, eu produzo certa quantidade de itens, isso tem um custo, certo? No final eu divido o custo total pela quantidade de itens, eu tenho cost per item, e aí eu tenho uma noção do que significa investir naquilo ou não. Qual é o parênteses que eu quero fazer agora na pausa da história? O Renato e o Túlio, ou seja, o Renato que é o investidor e o Túlio que é o cara da grande empresa, eles estão alinhados com relação ao mindset. Que mindset é esse? Eles têm o que a gente chama de pensamento moderno. E aí a gente vai dar uma filosofada agora. O que é o pensamento moderno? A gente meio que confunde o moderno com o que é contemporâneo, né? Tipo assim, fulano, pô, esse celular aí é bem moderninho, né? Ou seja, o moderno aí dá aquela impressão de que é algo atual, né? Recente, novinho, folhas e tal, não sei o quê. Mas, quando a gente fala em termos de história, de filosofia, o moderno é um negócio, é um tipo de pensamento que começou a ser construído no século XVI, XVII, por aí, certo? Não tem uma data de início, porque cada ramo do conhecimento tem um autor diferente. Então você vai ter lá Maquiavel na política, Descartes na filosofia, enfim, tal. Esse pensamento moderno, ele veio até recentemente. Ele se caracteriza pela confiança grande na razão, na inteligência, né? Na ideia de razão mesmo, né? De você entender, de você... naquele momento estava separando um pouco da ideia religiosa, né? Do entendimento das coisas. Então a ideia do seguinte, o moderno, o que ele faz? Ele tem que classificar tudo em termos... matematizar tudo, vamos usar um neologismo aqui, certo? Ele tem que deixar tudo muito científico, né? Muito numérico, em termos de classificar direitinho, segmentar, organizar as coisas e tal, né? Ele é muito mecanicista nesse sentido, certo? E para o moderno, existe uma questão que é muito importante, que é a seguinte: para tudo existe uma forma verdadeira de ser feita. Existe um jeito de fazer, que a gente tem que ir atrás, tem que buscar, descobrir qual é e usar aquele jeito, certo? O pensamento moderno, certo? Então, basicamente a área científica, o método científico é formado dessa forma, certo? Basicamente essa é a ideia. E uma característica do moderno também é que existe um entusiasmo muito grande com progresso, com o futuro. Existe uma confiança de que o que você está fazendo, essa busca pela verdade, era uma coisa que ia nos levar ao progresso, certo? E que lá no futuro ia ser uma maravilha, a gente ia resolver todos os problemas com base nesse pensamento científico, com base na razão, com base no intelecto, nessa coisa, razão pura. Então a ideia era que a gente organiza as coisas de forma racional. Basicamente é isso. Um exemplo de moderno é Brasília. A gente vive aqui. Brasília é uma cidade moderna.
ela foi criada, né, por um pensamento modernista, onde tudo tinha que ser classificado, segmentado, certo? As pessoas vão morar nesses lugares, a cidade é dividida cartesianamente, você mora em coordenadas, né? Então você anda 2 para cima e 3 para o lado, você está na 303, na 203, certo? As quadras são coordenadas, uma estrutura cartesiana, tá? As pessoas, as áreas de Brasília são segmentadas, são setorizadas, né? Você tem o setor hoteleiro, o setor de hospitais, o setor gráfico, o setor de indústrias. A cidade foi criada com uma visão de que a vida podia ser racionalizada, certo? Que podia ser organizada. As quadras no projeto original tinham as quadras específicas de cada tipo de pessoa que ia trabalhar, né? Você ia ter quadras da aeronáutica num lugar, a quadra da marinha num lugar, a quadra dos funcionários do Senado em outro lugar, certo? Os clubes também, cada clube do banco tal, clube do órgão tal, tudo feito para se segmentar, certo? Então essa é uma visão modernista. Estou abrindo assim um super parêntese para explicar essa coisa. E a modernidade teve um colapso, esse tipo de pensamento teve um colapso no século XX. A gente começou a ter uma percepção que, junto de todo progresso, também vem com ele uma tragédia. A gente inventa um navio transatlântico e junto disso vem um naufrágio. A gente inventa um avião, junto disso vem a tragédia do avião cair. A gente inventa a energia atômica, junto disso vem Chernobyl. Tudo que a gente inventa e que é progresso, vem com ele algum tipo de efeito negativo. Então não é o progresso em si, né, que é o que a gente está buscando. Com essa coisa, o esgotamento veio aonde? Na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o auge desse pensamento moderno. E foi o auge de uma coisa chamada eficiência de produção em massa. Foi quando o ser humano aprendeu a produzir em larga escala. Vocês reparem que os países mais industrializados do mundo, os países mais, digamos assim, poderosos do mundo, são os países que estavam na Segunda Guerra. Todos. Por quê? Porque quando você entra numa guerra com a escala que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, você entra como você tem que produzir arma pra caramba, você tem que produzir uniforme para os soldados, você tem que produzir alimento para mandar para eles, você tem que produzir em larga escala uma quantidade imensa de insumos. E quanto mais munição e armas você produzir, melhor você vai ser na guerra. Tá? Canhão, tanque, todas as indústrias, por exemplo, no Japão, todas as indústrias, a Toyota era uma indústria de tecido, de tear para tecido. E eles pararam, deixaram de produzir isso para produzir equipamento bélico. Por isso que eles começaram a produzir, se não me engano, eram veículos para o exército. Por isso que depois virou fábrica de carro. Certo? Então, foi o século da eficiência. O século onde a gente aprendeu a produzir em larga escala. O pensamento moderno tem com ele uma forma de pensar, vem com ele uma forma de pensar muito própria, que a gente chama de pensamento analítico. O que é o pensamento analítico? O pensamento analítico, e aí combina com Brasília, com a forma como as empresas hoje estão estruturadas, com a forma como a nossa educação está estruturada, um monte de coisa. O pensamento analítico é assim: para eu resolver um problema, para endereçar uma situação, eu pego um problema e divido ele em partes. Trabalho cada parte individualmente,
depois junto. Isso a gente chama de pensamento analítico. Então, por isso que, por exemplo, quando a gente vai estudar as matérias, né, a educação ela é quebrada em pedaços, né, temáticos. Não tem matemática, português, você estuda elas separadamente e depois junta. Né? Você vai para a faculdade, seu currículo é quebrado, você estuda matérias separadamente e depois se dá um jeito, se vira para juntar e aquilo você poder usar aquilo no seu dia a dia, no projeto. Esse é o pensamento analítico, que é o pensamento moderno. O que acontece? Tem duas características que eu falei sobre esse pensamento que vão começar a conectar com a história agora. O primeiro é o seguinte: o pensamento moderno ele define que você tem que uma verdade a qual perseguir, uma melhor forma de fazer alguma coisa. Essa melhor forma tem que ser definida por alguém e depois você tem que seguir. Esse é o modelo de massificação das coisas. Você não pode ter variação. Certo? Então, se tem um jeito de produzir sabonete, alguém vai criar o melhor jeito do mundo de produzir sabonete e a fábrica vai seguir aquele jeito. Certo? Senão, não massifica, senão não escala. Né? Essa é a ideia. Então, você tem que ter um jeito único. Todo mundo, a questão racional te leva a fazer o seguinte: qual é o jeito de fazer esse troço? Nós estamos desenvolvendo software, desenvolvendo produtos. Me diz aí, tem que ter um jeito de fazer isso e me dá essa cartilha. Certo? O desenvolvimento de software começou para valer no final do século XX. E quando no final do século XX a gente começa a desenvolver software, a gente pergunta qual é o jeito. E o que o homem moderno diz? Ele diz, não, tem um jeito. Né? Chama Rational Unified Process. E não era isso? A ideia não era achar um processo unificado que eu conseguisse rastrear o processo de ponta a ponta e que eu fosse fazendo o negócio passo a passo e que no final eu não ia chegar onde eu queria chegar, né? E aí pensa na questão do analítico, né? Do pensamento analítico. Voltando aqui para a história, quando a Beatriz chega lá para o Renato e fala assim, olha, a gente tem que contratar o Adriano, aí ela fala para ele, aí ele pergunta para ela, mas por quê? Todos os números dizem que é o outro. Não estou entendendo, me explica esse negócio. Ela fala, olha, eu não sei explicar, mas eu sei que o trabalho com o Adriano é muito melhor. Por quê? Então me explica. Fala assim, olha, eu não sei explicar, eu posso descrever como que foi. E aí você vai dizer se não é ou não. Depois a gente vê os produtos. Mas basicamente aí ela descreve como foi. Como é que foi com o Túlio? Que era o cara da grande empresa e não sei o quê. Túlio mandou o analista dele para conversar com a Beatriz. E ele chegou lá, o analista, sentou junto com ela. E ela falou, olha, ele veio aqui, a gente conversou e ele me perguntou tudo que eu queria. E foi anotando. E trouxe o analista e ele foi lá anotando, não sei o que e tal. No final, a gente passou aqui o dia inteiro junto, anotando as coisas que eu queria. E aí, no final, ele foi embora e me disse, a gente vai mandar para você as especificações para você ver se é isso mesmo que você quer. Passaram-se umas 2 semanas, ele me mandou um monte de documentos, trabalhando para ler aquilo tudo, certo? Eu tive que olhar cada coisa e a princípio parecia que estava normal, fiz umas correções lá, ele disse que estava ok, beleza, assinei tudo, mandei para ele. Então esse foi o Túlio. Esse processo que vocês estão reconhecendo agora, que é um processo, não me digam que é um processo que não existe ainda hoje, porque é um processo muito comum, que é bem normal de acontecer e tal,
ele é, digamos assim, o extremo da aplicação do pensamento moderno na indústria de software, por meio do pensamento analítico. Então, o que você faz? O que a gente chama de levantamento e licitação de requisitos. Você chega, você tenta mapear o mundo, você define tudo o que o cliente precisa, você anota, você elicita, né? O que você está fazendo? Você está pegando um problema que ele tem e você está segmentando, criando, né, as partes, para depois estudar cada parte, fazer análise de requisito individual de cada parte, apresentar para ela e falar, é isso? É. Ok, vamos em frente. Certo? Isso é o que a gente chama de pensamento analítico. E esse é, digamos assim, a origem disso é porque a gente está acostumado com isso como um ser humano já há séculos. É assim que a gente faz. A gente fez com engenharia, e funciona. Tá? Funciona para software também. Tanto é que eles entregaram lá, entregaram no prazo, sem bugs, tudo certinho. E aí, depois eu fui perguntar a Beatriz, fiquei curioso de perguntar para o Túlio como é que estavam as coisas, porque passaram-se semanas e eu não sabia o que estava acontecendo, tal. E aí ele veio aqui na empresa, a gente conversou, e aí eu fui de curiosa para saber como é que era. E aí ele falou, olha, então, como é que funciona o nosso processo? A gente chegou, trouxe para a empresa, eu tenho lá uma quantidade grande lá de desenvolvedores que estão apenas esperando pelos requisitos. Então, à medida que eles vão ficando livres, a gente pega o backlog, traz para o projeto os desenvolvedores e começa a passar para eles. E aí, beleza. E aí eles vão fazendo as coisas. Depois tem uma equipe que faz teste. Se você olhar essa estrutura, você começa a olhar de novo a segmentação do pensamento analítico. Eu preciso criar caixinhas na empresa funcionais, né, que são estruturadas em torno de uma função. Certo? Assim como o nosso software foi assim na década de 90. Como é que eram os nossos softwares na década de 90? Muitos ainda são assim hoje, né? Mas você criava um menu, muitos menus, né? E cadastro disso, cadastro daquilo, cadastro não sei o que, cadastro, aí tem cadastros. Aí outro tem relatórios, aí tem outras funções, não sei o que. É uma divisão completamente funcional. Ou seja, eu pego o software e corto em funções. Assim como eu pego a minha empresa e corto em funções. Certo? Essa também é uma estrutura de pensamento analítico. E aí o que ele faz como estrutura de gestão, no caso do Túlio? Ele pega e faz o que a gente chama de gestão por eficiência de recurso. O que é isso? Você gere a ocupação dos recursos. Você está olhando quem está fazendo o quê e quem está livre, quem pode pegar as próximas coisas e tal. É sempre o olho no recurso, ou seja, quantos recursos, pessoas eu tenho ali, no caso de software, de desenvolvedores, semi-desenvolvedores, testes, não sei o que, para poder receber uma demanda e distribuir aquela demanda. É basicamente o mesmo que um médico e uma máquina de raio-x. O médico que você faz agenda com ele para uma clínica, o objetivo é manter o médico ocupado, porque a cada consulta do médico a clínica ganha.
certo? Então, o médico é gerido por eficiência de recurso. Não é bom para a empresa ou para a clínica que o médico fique ocioso. É bom que ele esteja sempre ocupado, assim eu tenho rentabilidade máxima. Igual uma máquina de raio-x. Né? Eu faço a gestão do uso, certo? Não a gestão do valor. Né? E aí, nesse caso, lá do Túlio, esse é o modelo de gestão deles. Beleza. Esse é basicamente o mesmo modelo de gestão que se usa hoje em muitas fábricas, em muitas coisas que a gente vê nesse pensamento moderno do século da eficiência, que foi o século XX, né? Dessa confusão toda. Né? Por isso que essas coisas funcionam assim hoje. Então, na verdade, existe uma razão pela qual as coisas funcionam, as coisas são do jeito que são. Hoje, às vezes, a gente não entende, às vezes, porque a gente chega, por exemplo, as pessoas que são mais jovens chegam no mundo no momento em que, como que isso é assim? Né? Não tem como, não sei o que, mas é assim porque a coisa foi realmente acontecendo para se levar a isso. Né? Então, voltando para o Renato, que é o investidor, que tem esse mindset, porque ele é um cara da engenharia, é um cara que entende empresas do setor produtivo e tal, e ele pensa assim, então a contabilidade de custo para ele é o que funciona. Não tem sentido você falar, você questionar a contabilidade de custo. Certo? E a contabilidade de custo está me dizendo que essa equipe aqui é mais barata e é mais eficiente do que aquela. Por que é mais eficiente? Porque ela produz mais. Ela produz mais e mais barato. E é isso que eu quero em qualquer modelo de produção. Né? Não tem romantismo. Basicamente é isso. Mas aí, agora a gente volta a atenção para o outro. Né? Que foi o Adriano. E vou fazer mais um parênteses para falar do Adriano, né, no trabalho do Adriano. Nesse momento do século XX, teve um momento ali na década de 50 que as coisas começaram a mudar, logo no pós-guerra. E essa mudança veio de introdução de um novo tipo de pensamento. A gente estava no pensamento analítico, que era essa coisa segmentada, moderna, Brasília, não sei o que e tal. E aí vem o pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico, ele é introduzido por volta aí da década de 50, e aí há uma visão nova das coisas, do mundo, de que os problemas não necessariamente precisam usar essa técnica analítica de você quebrar. E é isso que o cientista faz, né? Ele quebra para poder juntar depois. E nesse momento vem uma visão diferente, que é a seguinte: não, peraí. O todo, na visão sistêmica, desde o ponto de partida, eu estou olhando o todo. Eu nunca estou quebrando em partes. E eu estou olhando o todo e estou vendo que o todo ele é formado por elementos, que esses elementos interagem entre si. Então, essa dinâmica de interação entre elementos de um sistema que é coeso, que ele não pode ser dividido em partes, porque não faz sentido, certo? É o que dá origem a esse negócio do pensamento sistêmico. Então, basicamente, por exemplo, para dar um exemplo simples, aí eles começam a ver que tudo são sistemas, né? Química, física, biologia, ecossistemas, não sei o que, tararau. E a ciência começa a olhar as coisas por um novo ângulo, o mundo começa a mudar, mas não por causa disso, porque o mundo está mudando em várias direções, certo? Mas isso também é um aspecto. Então, por exemplo, a gente aprende hoje na escola que o nosso corpo é um sistema. E a gente é formado por outros subsistemas, né? E que não faz sentido a visão analítica quando você está tratando de organismos. Então, vamos pensar no modelo de construção. Se eu for construir um carro, faz sentido eu construir as peças todas e depois juntar e criar meu Fusca. Beleza. É assim que a fábrica faz.
Né? Ele constrói separado e junta. Pensamento industrial, manufatura, toda e tal, isso aqui. Agora, uma pessoa, você não vai criar uma perna, um braço, né? O pé, a cabeça e depois juntar. Não é assim que o organismo é feito. Uma planta não é assim. Né? Um ser vivo, nenhum ecossistema, nenhum sistema, ele é criado dessa forma, ou ele evolui, ou ele, sabe, emerge dessa forma. Nenhum. E aí, o que a gente? Software está alinhado com isso. E softwares são sistemas. Não só o código, o produto em si, a formação do time, a equipe, a empresa como um todo, né? As várias divisões dentro da empresa, tudo são sistemas. E são orgânicos. Então agora a gente tem que mudar a visão. Ao invés de uma visão que a gente está segmentando as coisas, a gente tem que ver a coisa organicamente. Certo? E, então, o exemplo que eu dou é o seguinte. Você vai começar seu projeto. Você, no pensamento analítico, separa as features. Depois junta. Igual o carro. O que o Adriano fez lá? E a Beatriz disse, o Adriano fez o seguinte aqui. Ele veio aqui. A gente passou um dia e ele... desculpa, ele não veio aqui. Eu fui lá na empresa dele. E estava a equipe toda do projeto. Tinha uma equipe pronta para trabalhar no projeto. 4 pessoas. Essa equipe estava ali para entender qual era o problema que a gente estava resolvendo. A gente não desenhou nada de solução nesse dia. Nenhuma tela. Eles queriam entender exatamente que diabo de problema as pessoas tinham que o nosso produto ia resolver. E aí, depois que eles entenderam isso, e aí, até para mim foi bom, porque nem eu tinha essa visão, porque eu estava muito focado no produto, e eu estava pensando um pouco exatamente no que tipo de problemática a gente estava resolvendo para as pessoas que iam usar o produto. Né? Depois que eles entenderam e a gente tinha uma noção comum, conjunta do problema que a gente estava resolvendo, aí o que a gente fez? A gente viu que o problema era grande, né? Era um problema que ia levar todos aqueles 3 meses que a gente pensou, e eles foram e quebraram em problemas menores. Cada um desses problemas menores, à medida que eles iam construindo, era uma visão, era uma forma mais evoluída, né, do organismo em forma de produto que a gente estava criando. Então, o software, na primeira versão, que a gente quebrou o problema, a gente colocou o primeiro problema pequeno, que eles levaram um pouco mais de uma semana para fazer. Começou na segunda, na outra quarta eles já vieram me mostrar. Esse eu já consegui usar. Ele já era vivo, ele já existia. Certo? Na analogia que eu estou fazendo do pensamento sistêmico, é como se eu estivesse criando realmente um ser, onde ele existe desde o ponto de partida, e depois ele só vai crescendo. Não existem partes que se juntam, não existem cadastros que depois viram um sistema. Entendeu? Existe algo que resolve um problema, e desde o primeiro momento ele resolve algum tipo de problema. Certo? Então, na primeira versão, várias coisas eram na mão, a gente tinha que fazer, eles iam lá, rodavam um código para liberar, aí eu ia lá, conseguia usar, mas eu já conseguia usar, já conseguia emitir os cálculos nos relatórios. E aí a gente começou a ajustar tudo, começou a melhorar as coisas. E aí a gente pegou o segundo problema que a gente tinha levantado no início, precisava ser resolvido, depois que entregamos o primeiro. O segundo também era pequeno, e aí, quando veio o segundo, o produto ficou muito mais fácil de usar, muito melhor, mas continuava sendo um produto. Se eu quisesse usar na minha máquina, já dava para usar. E aí, foi evoluindo o produto, mas ele nunca deixou de existir. No final,
foi super tranquilo, porque era só questão de melhorando a solução que a gente estava dando para um problema que estava no alvo desde o início. Então o que a Beatriz fala? Que se a gente for pelo primeiro, ele é um puta Frankenstein que nunca vai resolver nada. Agora o segundo tem uma chance da gente bombar, de realmente resolver aquilo que a gente está se propondo. A gente falou da ideia do moderno para o modelo da empresa do Túlio, e aí, quando a gente entra agora para falar da empresa do Adriano, a gente começa a falar de pós-modernismo, que é basicamente o que vem depois do modernismo, né? E é uma forma de pensar que é contemporânea, que é hoje o que acontece e que é mais comum. Veja bem, a gente não está dizendo que o modernismo acabou, muito pelo contrário, essas coisas convivem e vão conviver por muitos anos ainda. Mas, ali basicamente no fim do século XX, começou a se pensar, a se entender como é que nós pensamos e resolvemos problemas de uma maneira diferente. Isso que a gente chama de pós-modernismo. E a pós-modernidade, ela tem uma característica que é interessante, talvez vocês entendam bem, que é o seguinte: ela não considera a ideia de que existe uma verdade e que a gente tem que buscar uma forma de fazer a coisa única e que alguém tem que me dizer o que é e eu tenho que buscar conformidade para aquilo que está sendo dito como sendo o jeito certo de se fazer a coisa. Então, com o pós-modernismo, a gente convive com múltiplas verdades, múltiplas maneiras de fazer. A gente tem N maneiras de fazer alguma coisa e todas são verdades. E ao mesmo tempo, todas podem não ser úteis para você. Quer ver um exemplo? Em 2001, lançou-se o que a gente chama de Manifesto Ágil. E aí o Manifesto Ágil foi o quê? Os caras se reuniram lá nos Estados Unidos, né? E aí eles saíram com um manifesto de uma forma de desenvolver software. Só que os caras lá tinham, cada um fazia de um jeito. Aí você olha para os gestores de hoje, né? Às vezes um cara meio que está por fora, chegou agora na brincadeira e tal, e fala assim: olha, eu ouvi falar desse negócio de ágil aí, e eu acho que, eu queria implantar aqui na empresa, dizem que é legal, que o negócio funciona bem e tal. Aí chega alguém para ele e fala assim: beleza. Aí vai falar: quais são os métodos que tem? Tem um monte, né? Tem Scrum, eu até anotei, tem XP, tem Kanban, tem FDD, tem Crystal Clear, tem Lean, tem DSTM, tem OpenUp. Aí a gente pode incluir aí algumas coisas que podem ajudar aí na criação do produto. Vamos trazer Design Thinking, tem Lean UX, tem Lean Startup, tem um monte de coisa. Beleza, mas aí qual que é a verdade? Qual que é o certo? Cara, todos estão certos. Como todos estão certos? Assim, não. Então tá, se todos estão certos, eu posso usar qualquer um, né? Não. Não pode usar qualquer um. Provavelmente nenhum deles vai servir para você. Como não pode? Como que nenhum deles vai servir para mim? Eu falei: olha, provavelmente nenhum deles foi criado para o contexto que você vive. Dificilmente. E aí, como é que eu faço? Cara, é o pós-modernismo. Você tem que criar o seu. Você tem que estruturar o seu processo para o contexto que você vive. Você tem que fazer design. Então, no pós-modernismo, a gente faz design para tudo. A gente faz design de produto, a gente faz design de experiência, a gente faz design de processo. E a gente faz isso enquanto roda as coisas. Então, a gente muda de um modelo onde existia progresso, onde a ideia do pensamento era uma ideia que te levava a um progresso tecnológico, né?
constante. A ideia era o futuro vai ser maravilhoso no modernismo. Para o momento atual, onde ninguém está pensando no futuro, a gente está pensando agora. Então hoje, para todos nós, ou para muitos de nós, a jornada é mais importante que o destino. Se a gente não estiver fazendo de uma forma que se encaixe com o que a gente acha que é a coisa certa, a gente não estiver fazendo o design das coisas para que elas se encaixem com o que a gente quer e o que a gente precisa, não vale a pena. Certo? Então a gente sai de um modelo de progresso tecnológico para um modelo de progresso do viver, da vida, de como a gente vive. A gente agora está num contexto muito mais holístico, muito mais integrado, né? Hoje a gente discute na empresa, a gente discute, por exemplo, qualidade de vida do trânsito que a gente pega. Será que é melhor trabalhar remoto? A gente discute na empresa questões de transparência, questões que têm a ver, muitas das questões que a gente discute de gestão não tinha menor cabimento no modernismo, né? Era totalmente separado a vida do trabalho. E agora as coisas se juntaram muito, né? Então, o que a gente está vendo nesse pós-modernismo é uma sinergia entre o tecnológico e o psicossocial. A gente, como seres humanos, temos que a gente tem que interagir com o tecnológico. Não são coisas separadas. Não é a NASA fazendo um foguete. É a gente fazendo software que tem que se conectar com ele tem que ter uma experiência que as pessoas se encaixem para usar o software de uma maneira legal, e quem faz o software também. Então, aí que eu acho que a mensagem mais importante aqui é a seguinte, que essa ideia do pós-moderno, basicamente, é que a gente precisa, no dia a dia, a cada momento, criar um encaixe. A gente precisa estar tentando encaixar, né? Ao invés de estar tentando construir uma verdade, que é um negócio moderno, a gente está tentando encaixar o que a gente faz com o que o mundo precisa. Basicamente é isso que a gente faz, que a gente precisa fazer em qualquer instância, na empresa, na nossa startup, para criar nosso produto. A gente tem que se encaixar com o que o mundo precisa. Não é criar algo e depois fazer o mundo tentar usar aquele algo, dar um jeito do mundo tentar usar aquele algo. É um encaixe constante. Porque lá no modernismo, você era um sujeito e o mundo era um objeto. E era você tentando transformar o mundo para o jeito que você quer. E agora, no pós-modernismo, muda porque o sujeito e o objeto se fundem, certo? E, basicamente, o desgaste dessa junção é que tem que ser administrado. Você tem que se encaixar bem com o mundo e não tentar mudá-lo. Então, a gente sai desse modelo de que o meu sonho é mudar o mundo, que é uma ideia moderna, e a gente passa a ter a ideia pós-modernista, que é se encaixar melhor com o mundo, que é viver melhor. Basicamente, é o que a maioria das pessoas estão buscando hoje, né? Das empresas, das startups, enfim, em todos os lugares e tal. Então, quando a gente fala de eficácia, basicamente eficácia é uma relação de encaixe. É como a gente encaixa o que a gente faz com o que o mundo precisa. E aí isso explode tudo que a gente faz no dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente está conversando com o nosso cliente e a gente está interagindo com ele, certo? A gente está tentando extrair dali, né, uma pequena peça, e a gente vai sair daquele contexto da reunião, a gente vai ir para um contexto de criação, a gente vai criar uma pequena peça e depois a gente vai tentar encaixar no mundo do cliente. Então, a ideia de eficácia é o melhor encaixe de um problema com uma solução. É resolver melhor o problema. O que é a eficiência, né? Que é o modelo lá do tudo, o modelo anterior.
é fazer do jeito certo para obter a maior performance, o maior volume, no menor tempo. Por isso que ele ficou entusiasmado com os números. Uma equipe que entrega mais, o menor custo, essa equipe eficiente, essa equipe que vale a pena investir. No mundo da eficácia, não é fazer do jeito certo para obter maior performance, é fazer a coisa certa para obter o melhor encaixe do problema com a solução. Então essa mudança ela é bem drástica. E aí a gente entra na seguinte reflexão. Toda vez que eu tento fazer esse encaixe, vamos voltar para o exemplo do cliente. Eu estou lá no cliente, discuto com ele e volto para trabalhar. Quando eu faço essa volta, eu me desconecto com o mundo e me isolo. Nesse isolamento, eu começo a trabalhar agora num outro mundo, que é um mundo de hipóteses. Se eu venho com um volume grande de coisa para fazer, a quantidade de hipóteses que eu estou administrando aqui é muito alta. Se eu demoro muito para voltar no cliente e validar o que eu estou fazendo, a chance dessas hipóteses não serem validadas e eu fazer a coisa errada aumenta. Então é por isso que eu interajo, puxo uma pequena coisa para criar, resolvo e volto o mais rápido possível para apresentar. É um ciclo de validação rápido e numa unidade de trabalho pequena. Certo? E esse é um jeito de você ser mais eficaz nesse contexto. Então, basicamente você tem que reconquistar uma espécie de harmonia que você perde com o mundo depois que você deixa o contato com o mundo e você se isola para essa atividade de criação. Um outro exemplo. Você como desenvolvedor, você está no seu código. E aí você está no momento, você faz o checkout do seu código, puxa o código do Git, trabalha, certo? E aí, em algum momento você tem que mandar de volta, você tem que fazer o seu commit, você tem que fazer o seu push. No momento que você pega o código, você se afasta, aquele código é a visão do mundo, você se afasta dele, você se isola, você trabalha nele. Nesse momento você está trabalhando cheio de hipóteses, de que o seu código vai integrar com o outro cara que está trabalhando ali, de que não vai dar problema na hora que eu vou rodar isso com um banco de dados de produção, enfim, não sei o quê. E aí, depois que você está isolado aqui, você faz a sua criação, você manda de volta. E nesse mandar de volta, você de novo se conecta com o mundo, certo? O mesmo conceito. Se você foi lá, puxou a quantidade de código, ficou muito tempo trabalhando aqui, na hora que você voltar o mundo já é outro. Você perdeu a possibilidade de se encaixar com ele. Você vai ter trabalho para se encaixar. Vai ser difícil. Então você tem que fazer coisas pequenas, e vocês sabem disso, e jogar lá. Certo? Essa lição vale para tudo que a gente faz. Você vai fazer sua reunião diária com a equipe. Está ali na frente do seu Kanban, né? E aí a equipe vai lá e se reúne. E aí todo mundo discute, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tararau, tararau. Qual é o critério? O que você está fazendo ali? Você está fazendo uma coordenação tática. O time está se organizando para taticamente resolver as questões que estão no quadro, que estão no presente para serem resolvidas. Certo? E aí o time resolve e sai, se isola de novo. Ali no mundo, como ele é hoje, presente, você se isolou, veio para cá, saiu do mundo, começou a trabalhar a equipe inteira, certo? Agora imagina se a equipe volta a se reunir só na semana seguinte. O mundo é outro, mudou tudo, certo? Então quando você volta no dia seguinte, vamos supor que você faça no dia seguinte, o que você está validando?
Você está validando se você ainda está encaixado com o mundo, se as coisas se as pessoas estão no caminho certo, se as tarefas que têm que ser feitas estão sendo feitas, se as tarefas que são mais importantes, mais prioritárias estão sendo feitas, se os impedimentos estão endereçados, tem um negócio parado ali, vamos resolver e tal, não sei o quê. Mesmo conceito, eu perco o encaixe. Certo? Então, eu posso dar exemplo disso de estimativa, de pair programming, de teste, de revisão, de teste unitário. Todas essas coisas você vai conseguir fazer essa mesma analogia do encaixe. Certo? Eu não costumo usar muito essa analogia do encaixe, eu costumo usar mais uma fórmula que eu tenho para descrever isso em termos de hipóteses, que é até mais conhecida por aí, mas eu achei mais apropriado falar nesses termos de encaixe. Então, para terminar aqui, estamos já na hora. Na nossa história lá, a Beatriz agora vai narrar como foi o Adriano trabalhando. Ele, primeiro, como ela comentou, entendeu o problema. É o que a gente chama de foco no problema. Você nunca pode perder o problema de foco. A gente nunca, em todos os momentos, existe uma razão pela qual algo está sendo feito. E a gente nunca pode estar fazendo alguma coisa sem entender por que aquela coisa está sendo feita. Isso vale para aquela tarefinha ali que você tem que fazer, um update no banco de dados, até o projeto inteiro que está sendo trabalhado. O tipo de problema que ele está resolvendo. Certo? Por quê? Porque o foco no problema, o poder do foco no problema está que você não fica amarrado numa solução. Se você foca na solução, se você se prende à solução, você vai naquela solução e não olha mais para nada, como se tivesse aquele negócio aqui, vamos lá. Se você está no problema, você tem possibilidades de solução. Se você volta para o problema, você fala assim, mas por que a gente está fazendo isso? Vamos fazer de outro jeito. Também vai resolver o problema. Então, se você foca no produto ou na solução, você perde a possibilidade de resolver aquela situação de um outro modo. Então, por isso que o Adriano mandou muito bem quando ele fez isso. Depois ele quebrou o problema. A quebra do problema, que a gente chama em Lean de quebrar em pequenos lotes, o trabalho, em todos os sentidos, tanto no nível de projeto, no nível de feature, no nível de tarefa e tal, ela é extremamente importante em qualquer coisa que a gente faça. A gente nunca pode trabalhar com coisas que demorem para você ter esse ciclo de retomada, de conexão com o mundo. É um ciclo de feedback. Então, se você está numa tarefa grande que leva 2 dias, isso é um risco danado. Você pode estar fazendo um monte de coisa que não precisa, enfim, tem que quebrar. Se você está numa feature que vai levar mais de uma semana, não tem sentido. Tem alguma coisa que pode ser quebrada ali, features menores. Se você está num projeto que leva mais de 2, 3 meses, né? Será que é isso mesmo? Não tem como fazer um projeto menor, fazer um ciclo iterativo, né, melhor? Aí outra coisa que o Adriano fez, no momento que ele escolheu um problema, ele puxou esse problema pro foco, e aí a equipe inteira, junto com a Beatriz, que aí a Beatriz agora é como se fosse um PO, né? Para quem gosta do Scrum. Eles começaram a projetar a solução juntos. Então isso é um design colaborativo da solução que é extremamente importante. Por quê? Porque você tem múltiplas perspectivas. Como todo mundo está alinhado no problema, é importante você consolidar múltiplas perspectivas sobre aquele problema, numa solução, ao invés de vir com uma solução empurrada. Além disso, tem um efeito psicológico que é muito melhor para a gente trabalhar numa solução que a gente ajudou a projetar do que numa solução que foi empurrada para a gente. Às vezes você nem concorda que tem que ser feito daquela forma. E a outra coisa que eles usaram foi um sistema puxado. Por que o sistema puxado? Aquela ideia do pare de começar e comece a terminar.
nunca começar nada antes que o anterior tenha sido terminado. Então, quando eles puxaram um problema para resolver, transformaram aquilo numa solução, e aquilo virou features, e as features começaram a fluir em análise, desenvolvimento, teste, não sei o que, deploy, né? Provavelmente um trabalho de 2 semanas, nada andava para frente sem que tivesse capacidade para andar, sem que antes algo lá na frente tinha sido terminado. E nenhum problema novo era colocado para ser desenvolvido antes que aquele terminasse. Isso que a gente chama de sistema puxado, que é extremamente importante para a gente não diluir o esforço em questões que não são realmente prioritárias para aquele momento. E aí, para terminar, quando ele foi questionado sobre a questão das métricas de eficiência, a Beatriz fala... Então a Beatriz fala para ele, olha, Adriano, cara, a gente quer trabalhar com você, mas o meu sócio, ele está apostando nas métricas lá, como é que eu faço para justificar? Eu te mando outras métricas. E aí, de fato, quando você começa a olhar, sair desse modelo de eficiência e olhar para o modelo de eficácia, que eu estou entregando a coisa certa para o meu cliente, você sai das métricas de eficiência, que são quantidade de coisas feitas, quantidade de horas trabalhadas, quem fez o quê, métricas de performance individual, enfim, todas essas coisas, você migra para um outro modelo que são de métricas de fluxo. Né? E aí você fala de lead time, de cycle time. Então, olha, uma métrica que você manda aí para ele é a seguinte: o time do Túlio, o lead time do time do Túlio foi 90 dias. O meu lead time foi 11 dias. Ou seja, a cada 11 dias eu resolvia um problema e gerava business value para a sua empresa. Com o lead time mais baixo, você tem mais responsividade, você é mais aderente ao que o seu mercado precisa, né? A gente valida mais rápido, o software vai ter mais qualidade. E uma outra métrica que a gente pode usar é o cost of delay. O que é o cost of delay? É o custo, ao invés de você fazer gestão de custo contábil, você faz o custo do retardo, do atraso. Enfim, se eu conseguir medir em dinheiro quanto que eu estou deixando de ganhar por aquele software, que nesse caso do Eduardo era perfeitamente possível, porque se eu faço uma estimativa, quanto é que você vai ganhar de assinatura dos seus clientes que vão usar esse produto e qual é a tua expectativa de conversão para esse produto? Vamos pegar os números aí. É tanto, não sei o que, então eu vou, assim, no primeiro ano a gente vai ter um faturamento aí, sei lá, de uns 25 mil reais. Então vamos pôr aí 120 mil reais por ano, 10 mil por mês. Ok. Então, meu cost of delay, né, de não ter esse software na mão dos clientes fazendo dinheiro, é 10 mil reais por mês. Ou seja, esperar 3 meses custa para você 30 mil, né? Nos meus 11 dias custa menos. Então existe uma forma da gente mensurar o valor que o software vai gerar, pode ser ou em receita, ou em aumento de receita, ou em diminuição de custo, ou até em proteção de receita. E aí você consegue fazer uma análise de quanto você está deixando, de quanto você está perdendo por não ter aquele software, o que faz muito mais sentido no mundo da eficácia do que quanto que você está, custo que está tendo ali no investimento. Certo? Então, gente, era isso que eu queria dizer. E aí, para deixar essa mensagem final para vocês, que é o seguinte: a ideia da eficácia é a gente se encaixar mesmo com o mundo. Quando a gente está... Quando todas essas práticas que a gente vê aí de startups, vamos validar, vamos fazer customer development, vamos criar uma landing page, vamos começar a ter opt-in, vamos começar a medir, vamos ver, vamos analisar, nada mais é do que você tentando se encaixar com o mundo
porque o mundo está girando. Não dá para a gente ficar isolado, desenvolvendo o que está na nossa cabeça e depois achar que aquilo ali vai ser facilmente encaixado no mundo. O mundo não funciona assim. Você vai ter que ficar tentando. Você vai ter que ficar tentando ali. E tentar ciclo de feedback. Aí lá, fazer, medir, testar, não deu certo, fazer de novo, não sei o que, tal. Essa é a ideia. Certo? Então, por causa disso, desse encaixe, e porque como somos criadores, essencialmente criadores, desde o desenvolvedor até o gestor, todos são criadores, a gente cria o tempo todo. E para criar a gente se isola, a gente precisa se isolar. E esse isolamento precisa ser administrado, porque é muito sutil essa relação entre o momento que você se isola e o momento em que você está em contato com o mundo. Você tem que administrar isso, né? Então, por isso que eu falo que a ideia é você saber reconquistar a harmonia com o mundo depois que você a perde, quando você se isola dele por causa do esforço de criação que você precisa ter. Então é isso, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigado.